Quando os inimigos se levantam contra o povo de Deus, parece que eles são muito fortes, mas é só aparência. Nós podemos ver isso na passagem que fala da rebelião de Corá, Datã e Abirão, que se levantaram contra a autoridade de Moisés e de Arão. O livro de Números, capítulo 16, nós podemos ver o quanto Deus foi com Moisés e com Arão. Deus mostrou para Corá, Datã e Abirão que Deus não era com eles, mas sim com Moisés e com Arão. A Bíblia diz em Números 16 que Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés e Arão. Eles eram 3 homens influentes, respeitados, e estavam cheios de pessoas ao lado deles. Pessoas que toparam participar daquela rebelião, daquele levante contra a autoridade de Moisés e de Arão. E eles diziam: por que vocês se colocam acima da congregação do Senhor? Meu irmão e minha irmã, cuidado quando alguém se levanta disfarçado de justiça, porque nem todo discurso bonito vem do trono do Senhor. Tem rebelião que nasce no orgulho da pessoa, não na inspiração de Deus. Corá, Datã e Abirão não queriam igualdade, porque eles queriam ocupar o lugar de Moisés e de Arão. Só que Moisés e Arão foram escolhidos pelo Senhor. E nem Moisés e nem Arão pediram para ser escolhidos. Eles se levantaram porque o problema do invejoso, meu querido e minha querida, não é o que ele tem, mas o que o outro carrega. E tem pessoas aí que não suportam você nem a sua presença, nem pelo que, não é pelo que você tem, porque muitas vezes você não tem grandes coisas, mas é pelo que você carrega, pela tua luz, pelo teu brilho, pela tua paz de espírito. Sabia que há pessoas que se incomodam até com o fato da gente sermos calmos, até com o fato de nós não nos desesperarmos diante das lutas, das guerras, das aflições da vida. Tem pessoas que invejam isso no outro. O autocontrole que a pessoa tem diante de situações difíceis, diante de situações desafiadoras. A Bíblia nos revela que Moisés, em nenhum momento ele pediu para ser escolhido. Ele estava ali no deserto cuidando das ovelhas quando o fogo começou a arder no meio de uma sarça. E Deus então o chamou. Deus olhou para ele e disse: vai e liberta o meu povo. Mas sempre que Deus levanta um escolhido, o inimigo levanta alguém para se colocar como barreira, como impedimento, como uma força contrária. Sempre que há uma voz ungida, se levanta uma voz contrária. Corá, Datã e Abirão se levantaram porque eles não suportavam ver Deus honrando alguém que eles achavam que não deveria ser honrado, alguém que eles consideravam comum aos olhos deles. Mas a Bíblia o tempo todo nos diz que Deus não vê o homem como o homem nos vê. Porque se Deus olhasse para nós como as pessoas costumam olhar para nós, nós estaríamos perdidos. Davi não teria jamais sido escolhido para ser ungido, para ser rei de Israel. José jamais teria sido eleito, escolhido pelo Senhor para ir morar no Egito e ali poder livrar o povo dele e outras pessoas da grande fome que estava por vir. E o mais importante na vida de um escolhido
é que Deus, ele enxerga anos-luz. Quando ele elege uma pessoa, é porque ele tem um propósito. Ele já sabe no que ele vai usar essa pessoa lá na frente. Deus não escolhe ninguém porque acha bonito, porque acha fofinho. Deus escolhe alguém para realizar os seus propósitos, as suas intenções, os planos que ele tem para nós neste mundo. Quando o escolhido se cala, Deus fala. Moisés, ele não revidou, ele não chamou para briga, ele não foi tirar satisfações, ele não foi se justificar nas redes sociais, não foi jogar indireta, não tentou provar o seu valor. A Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra. Por quê? Porque Moisés sabia que quem justifica ele é Deus. Não adianta a gente, diante de alguém que se levanta contra nós, a gente querer partir para a briga, querer tirar a satisfação ou ir para as redes sociais jogar indireta. Não, você é filho, filha de Deus. O seu dever é entrar no teu quarto, fecha a tua porta, prostra-se diante dos pés do Senhor e clama a Ele a intervenção dEle, a justiça dEle. Porque quem justifica o justo é Deus. Não é gritaria, não é barraco, mas sim o Senhor. E sabe o que é isso? É o gesto de quem sabe. Eu não preciso me defender, porque o Deus que me escolheu é Ele que nos defende. Se Ele nos escolheu, Ele se responsabiliza, Ele nos capacita, Ele nos defende, Ele coloca diante de nós o seu escudo protetor. Tem horas que o silêncio do escolhido é o maior barulho do inferno. O inferno não suporta o silêncio do escolhido. Sabia disso? Enquanto Moisés se calava, Deus preparava a terra, o chão que ia se abrir diante dos pés de Corá, Datã e Abirão. E Deus está falando aqui para você, através dessa palavra. Eu sei que ela já está falando com pessoas aí. Você não chegou neste vídeo em vão. Deus, através da minha boca, eu estou sendo aqui boca de Deus para trazer uma resposta para a tua oração. E Deus está te dizendo, não temas o levante de quem está se levantando contra você, de quem está tramando nas tuas costas, de quem muitas vezes no próprio leito da cama está pensando, está ali imaginando o que vai fazer contra você. Sabia que tem pessoas que é no leito da cama que elas começam a tramar contra nós? Já amanhece o dia pensando no que elas podem fazer para tornar nossas vidas mais difíceis. E foi o que aconteceu com Corá, Datã e Abirão. Eles acharam que eles iam peitar Moisés e Arão e que eles sairiam vencedores, mas eles foram tremendamente derrotados. A Bíblia diz que o chão se abriu, mas o escolhido permaneceu de pé. Quem ficou de pé foi Moisés e Arão. Corá, Datã e Abirão foram engolidos pela terra. A terra que eles pisaram para se levantar foi a mesma que se abriu para engoli-los. E é isso que Deus está falando para você, que com as ferramentas que os teus inimigos estão utilizando para atacar você, vai ser com elas que eles serão feridos. Porque quem se levanta contra o ungido de Deus não toca e não fica impune. Quando Deus levanta alguém, ninguém derruba. Mas quando Deus decide derrubar meu irmão, minha irmã, não há quem possa se levantar. E hoje o Espírito Santo do Senhor te diz, não tema quem se levanta contra você, porque eu sou quem te sustenta. Sou eu que me levanto para te defender, para te guardar, para te dar livramento. Pode parecer que estão ganhando,
que as vozes contrárias são muitas vezes, parecem mais altas, mas calma, porque o tempo de Deus é perfeito. Deus vai mostrar quem ele escolheu, quem ele provou e quem ele defende. Então, meu irmão, minha irmã, fica firme, não responda à altura, responda com fé, não desça para a luta, suba para orar, não chame para briga, mas entre no teu quarto de oração, porque enquanto você ora, Deus prepara o chão. E o que parecia que ia te engolir vai se tornar o testemunho da sua vitória. E declare aqui nos comentários: eles se levantam, mas caem, porque quem levanta o escolhido é Deus e quem sustenta é o céu. Tome posse dessa mensagem, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.